230 mil milhões de euros é o lucro estimado que o crime organizado obtém com as drogas ilegais todos os anos. Perante estes números, estaremos a perder a guerra contra as drogas? Um país que pode oferecer respostas é Portugal. Há 12 anos embarcou numa nova estratégia controversa para atacar o problema. Vejamos a reportagem de Paul Hackett. Paul Hackett reports. Em 2001, Portugal estava no meio de uma epidemia de drogas. Crack, cocaína e heroína eram facilmente encontradas e amplamente consumidas. Como resposta, o governo chocou o mundo ao tomar a decisão radical de descriminalizar o uso pessoal e a posse ilegal de drogas. Uma das consequências dessa mudança é que hoje, em Lisboa, equipas de rua fornecem metadona aos viciados em heroína. O que é que faria se esta ajuda não existisse? Eu não quero pensar nisso. Era difícil para mim, porque eu estou também a tomar uma quantidade grande e se não tivesse aqui, era difícil hoje para mim. Para mim foi muito importante, porque eu tinha sérios problemas com drogas já há 30 anos, aproximadamente, e eles conseguiram, quer dizer, mostrar uma luz ao fundo do túnel. Nunca mais pensei em tomar drogas. E tem-me feito bem, tem-me ajudado muito, imenso. Eu sinto-me outra pessoa. O tráfico de droga continua a ser um crime grave em Portugal. As drogas não foram legalizadas, mas aqueles que sejam apanhados com uma pequena quantidade para consumo são enviados para a Comissão para a Dissuasão da Toxicodependência e não para o Tribunal. Ainda é ilegal usar drogas em Portugal. Se alguém for apanhado na posse de qualquer substância ilegal, esta será apreendida. A diferença é que não ficará com um registro criminal e não apanhará eventualmente uma pena de prisão. Quando a lei foi introduzida, os críticos previram um enorme aumento do uso de droga, mas hoje o consumo parece estável e pode até ter caído. Infecções relacionadas com o uso de droga, como o HIV, também caíram. Passados mais de 10 anos, o que nos diz a abordagem radical de Portugal às drogas? A maior lição que se pode tirar talvez seja que, de acordo com os especialistas, a descriminalização não leva inevitavelmente a um aumento massivo do consumo de droga. Os números que chegam não mostram que haja nenhuma desvantagem particular neste sistema, que seja pior do que antes, e os portugueses não veem razão para alterar. And therefore the Portuguese see no reason to change it. As autoridades lançaram recentemente uma ofensiva contra as smart shops que vendem drogas ditas legais. Críticos da descriminalização dizem que a última ação do governo prova que os políticos portugueses constataram que o sistema atual falhou. É um facto que hoje os deputados estão a repensar a política que permite a cada cidadão ter drogas para consumo durante 10 dias. Se o sistema português, depois da descriminalização, fosse tão bom, por que é que se alteraria a política? Por que é que Portugal está a mudar? É porque a política é fantástica? Porque os resultados são esplêndidos? Claro que não. Não há sistemas perfeitos. Aos críticos, eu diria que a melhor coisa é comparar com o que acontecia antes. E em Portugal, o que acontecia antes é que já havia uma descriminalização de facto, porque as pessoas não iam para a cadeia por consumirem drogas. Comigo está António Maria Costa, diretor executivo do Gabinete das Nações Unidas para a Droga e a Criminalidade, e Howard Marks, descrito por um tabloide britânico como o mais sofisticado barão das drogas de sempre. Portugal é um caso muito singular na Europa. Porquê? Não, Portugal não é único. Nunca foi único e provavelmente nunca o será. Portugal parece estar na moda. Toda a gente está a falar sobre Portugal. No meu ponto de vista, a situação não mudou. Tem havido desenvolvimentos positivos na assistência aos toxicodependentes nos hospitais, em vez de os porem na prisão. Mas eu diria que isto não é novo. Acontece na Europa há muitos anos. Qual é a sua opinião? Estou um pouco baralhado com as imprecisões que apontou e não sei o que é que está correto, mas parece haver uma melhoria generalizada de acordo com a mensagem geral da reportagem.
Está a dizer que não houve uma melhoria, mas uma deterioração. E pensa que outros países deveriam seguir o exemplo? Certamente, eu concordo consigo. Outros países deveriam seguir o exemplo e reconhecer que a toxicodependência é uma doença psicológica, física, cultural. E em relação ao consumo de droga, o que lhe parece o consumo para diversão? Bem, eu falo com base no que os nossos governos decidiram há 100 anos e com a Convenção das Nações Unidas há 50 anos. Decidiram que as drogas são perigosas e que, como tal, devem ser mantidas debaixo de controlo. E estão a controlá-las. Considera as drogas perigosas? Não me parece que sejam necessariamente perigosas. Parece-me que é concebível ter um consumo não desviante de drogas recreativas. É sensato defender o uso de drogas. Acho que era isso que o Sr. Costa estava a dizer. Se muitas pessoas não têm um consumo problemático de drogas, então é melhor ter em conta a sua felicidade e o que querem da vida. Se uma pequena percentagem de pessoas tem problemas, é preciso enfrentá-los e curá-las, tratá-las da melhor maneira possível. Mas é preciso defender o direito de consumir drogas de forma recreativa, enquanto não houver problemas. Legalmente. Todas as drogas. Sim, todas as drogas descobertas até agora. Com a disponibilização das drogas, através de alguma forma de legalização, tornando basicamente a compra de drogas igual à compra de álcool e de tabaco, criamos o risco de criar uma pandemia como a que existe com o tabaco, que a humanidade já lamenta e vai continuar a fazê-lo durante séculos. Está a dizer que as medidas de prevenção estão a funcionar. Pode repetir? As medidas de prevenção estão a funcionar? Como é que explica que o consumo de drogas tenha sido contido a uma fração da população? Portanto, as pessoas apenas não querem arriscar-se a sentenças, penalizações resultantes do consumo de drogas. Qual é a sua resposta a isso? Penso que sim, em certa medida, como a China, que acabou com o consumo de droga, matando quem consumia heroína. Pode-se fazer isso através de meios que são inaceitáveis para a maioria dos países democráticos. Sim, pode-se reduzir. Se não houver drogas, não vai haver perigos resultantes delas, mas também não vai haver vantagens, como as medicinais ou as recreativas. O verdadeiro problema é que os nossos países, apesar das experiências pessoais, não estão a combater o tráfico de droga. Por exemplo, em relação à marihuana, a aplicação da lei é muito pouca, porque em certa medida é considerada uma droga com consequências menos prejudiciais e em muitos casos, como na Holanda, em Portugal e noutros países, as pessoas não vão para a prisão, graças a Deus. Não pensa que deveriam ir para a prisão? Sempre disse que os consumidores de droga deveriam ir para o hospital, não para a prisão. Mesmo para a marihuana? Para qualquer uma, são pessoas doentes. Pessoas que fumam marihuana por recreação são doentes. Quando se levanta uma pedra, descobre-se um ninho de cobras na atitude de todas as pessoas face às drogas e ao álcool. Em termos de cannabis, vemos espécies muito fortes como o skunk, em que há uma correlação entre o seu consumo e a psicose, sobretudo entre adolescentes. Certamente que há um caso para limitar o seu consumo. Há uma correlação, aceito isso, entre pessoas que consomem cannabis e que têm problemas de esquizofrenia vagos. Problemas de esquizofrenia vagos. Sim, em oposição aos definidos. Quanto a ser mais forte, sim, mas não é preciso ser um especialista para consumir menos. Mas você é muito influente entre os mais jovens. Não.
O senhor fala em universidades. As pessoas veem-no como um modelo rebelde. Não lhe preocupa que a sua atitude possa estar a causar danos? Bem, eu tento desempenhar um papel modelo para a geriatria. Quanto ao facto de que os jovens me veem de maneira diferente, não sei, eu não promovo de todo o uso de drogas. Não me faz nenhuma diferença que as pessoas usem drogas ou não. Ao que me oponho veementemente é à punição das pessoas que decidem usar drogas por qualquer razão. Qual seria o caminho a seguir? A legalização. Quando se tem ideologias que entram em conflito, como esta, acho que apenas podem existir pacificamente numa situação como a que existe em Portugal agora. Vejo-a como um exemplo de algo que está no meio das duas ideologias, permitindo um maior conhecimento e compreensão de que podem ser os problemas com qualquer droga. Mr. Costa. Bem, as minhas palavras finais vão ser muito simples. Aplaudo quaisquer esforços dos Estados-membros e das organizações internacionais para reconhecer que a toxicodependência é uma doença que tem de ser tratada no hospital, não na prisão. E peço maiores esforços no combate ao tráfico de droga e aos interesses relacionados, que podem ser insurgentes, os serviços secretos, etc. E contra os bancos que especulam lucrando com os traficantes e, claro, aqueles que consomem drogas, que são as pessoas menos afortunadas das nossas sociedades. Muito obrigada. Dois pontos de vista muito diferentes, mas ainda com alguns pontos em comum. Estima-se que quase 1 em cada 4 europeus experimentaram cannabis em algum ponto das suas vidas, ou seja, mais de 80 milhões de pessoas. Portanto, descriminalizar ou legalizar. O nosso debate continua nos médias sociais. In the meantime, thanks for joining us.